E aí? Bora! Agora começar a gravar. Oi, meus amores, vocês estão bem? Eu me chamo Andressa, eu sou do canal aqui do Ser Íntegro. Olha, lembrei de me apresentar. Gente, demorou muito o vídeo, me desculpa. Mas é isso aí. Eu vou gravar agora porque agora que eu consegui. Certo? Eu não sei se eu vou colocar esse vídeo no playlist de cheio de opiniões ou no playlist de analogia, certo? E aí eu tô tentando resumir tudo em analogia, que às vezes eu misturo tudo, porque não tem como. Mesmo lá no cheio de opiniões eu coloco analogia e no analogia sempre entra cheio de opiniões. Não tem pra onde fugir. Certo? Então é isso, deixa eu ver se tá arrumadinho. Vamos lá, esse vai ser o vídeo de maternidade. E um dos vídeos de oráculo eu falei, né? Que eu ia fazer como se fosse dividido em dois. Então seria eu e a minha mãe, maternidade aqui. E eu e o meu filho, maternidade aqui. Certo? Então vamos direto ao ponto. É, como você já conhece o canal, assim espera. Ou seja muito bem-vindo ao meu canal Ser Íntegro. Aqui eu compartilho vivências e experiências minhas. Então, minha trajetória de autoconhecimento para agregar a sua de alguma forma, certo? Então, deixa nos comentários sempre que achar necessário e quiser compartilhar alguma coisa. Vai ser muito bem-vindo. Vamos lá. Eu fui uma criança extremamente difícil, muito difícil mesmo. Mas não do jeito que você tá imaginando, eu era pior. Eu era pior no sentido de... ai, veio a música da Rita Lee, da Ovelha Negra. Levava uma vida sossegada. Ó, já veio o bora de som nesse vídeo, tá entendendo? Vocês entendem que eu não consigo ficar em um tema só. Qualquer coisa eu jogo tudo na analogia. Aí coloco lá o bora de som, cheio de opiniões e o de analogia também. Que aí é bom, que já reduz o canal, né? Tudo de analogia, já coloco tudo de uma vez só. Os últimos vídeos eu fiz assim. Coloquei tudo no vídeo de analogia. Achei que ficou bom. Ficou longo, mas ficou bom. Eu tô preparando os cortes pra vocês, para assistir por partes. Continuando. Eu era uma criança difícil no sentido de questionar, eu questionava muito, eu batia de frente demais. Eu era o Zequinha do porquê, 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 por que isso, por que aquilo, por que é assim, por que é assado, por que que isso funciona como funciona, por que que isso é do jeito que é. Então, numa família que não é acostumada com esse tipo de questionamento, com esse tipo de percepção, com esse tipo, entre aspas, é como se fosse um ataque. Porque é um ataque a bases que vieram por gerações. E vem uma pessoa falar, ai, atacar essa base no sentido de como que essa base funciona desse jeito? Por que que funciona desse jeito? Então eu era uma criança muito assim. Queria saber, eu queria perguntar, eu queria questionar. E nessas bases que você só copia e cola, é muito mal visto essas pessoas que questionam. Essas pessoas que vem fora da caixinha, vamos dizer assim. Eu era uma pessoa, uma criança fora da caixinha, e isso até hoje. Então, nesse sentido, eu fui uma criança muito difícil para minha família, por conta disso. Eu cito lá no vídeo de... Eu não sei se é no vídeo de maternidade ou no vídeo de ruptura, eu não lembro. Mas é aqui do canal também. Eu cito lá uma das ocasiões, bem específica, bem detalhadinha, para vocês entenderem o nível de criança que eu era, mano. Uma criança muito difícil. E eu sempre gostei muito de estudar, eu gostava muito de ler, e por conta do questionamento, né? E eu saía ali eu estudava no bairro, escola de bairro, como a maioria, né? Pobre. E eu consegui passar na ETEC. E aí foi a primeira vez que eu consegui romper a minha bolha, a minha, eu e eu. Saí de uma escola de bairro e ir pra ETEC. Aí pegava transporte lá na ETEC. Abriu um mundo que eu não conhecia, né? De culturas diferentes, de gostos diferentes. Até eu entrar na ETEC eu não sabia o que era rock. Eu não sabia o que era rock. Não conhecia. Só conhecia ali forró, samba, essas coisas assim que são mais do extremo, da periferia, assim. Não que não tenha, mas não é a maioria. E o funk, né? A maioria que tem ali no bairro e tal. E o rock me ampliou bastante a minha visão justamente pelas aulas de história, no momento que ele começa a explodir.
Aí uma pessoa que já era questionadora ficou pior. Mas enfim. E aí cada vez eu fui rompendo minhas bolhas. Então, conhecendo um pouquinho mais, vivenciando mais. Morei em muitos lugares diferentes, então acabei conhecendo pessoas diferentes, com visões diferentes e tudo isso. Mas referente eu e a minha mãe, que esse vídeo de maternidade. Meus amores, era só um contexto. Pra vocês entenderem que eu era uma criança diferente. Né? A maioria, geralmente, do bairro, a maioria que nasce no bairro, fica no bairro. Né? E eu desde muito nova já, não é que eu queria sair do bairro, claro, óbvio, mas sempre desde muito nova eu queria crescer, eu queria expandir, eu queria viver coisas que muitas pessoas falavam da onde eu estava, ali onde eu estava, que eu sonhava muito alto. Entra aqui também porque minha mãe falava bastante isso, né, que eu sonhava muito alto, que eu queria muita coisa, que eu era muito exigente, que eu tinha um rei na barriga, que eu gostava de ser servida, e eu gosto, adoro. Eu amo servir, mas eu amo ser servida também, quem não gosta? Mas desde criança. E essas crenças ficou pra mim. Então, são crenças limitantes do lugar onde eu nasci, que eu precisei ir contra, desde muito nova, pra sair das bolhas que eu tava, e cada vez mais rompendo mais bolhas, certo? E aqui a minha relação com minha mãe sempre foi muito difícil, justamente por isso, porque ela vinha de uma crença de obediência, mas não que eu não era obediente, mas era uma obediência cega, sem questionar. Não foi ensinado as minhas bases, as minhas raízes, as minhas antepassadas, acho que é assim que fala, né? Meus antecessores, acho que é isso. Tipo mãe, vó, bisavó, essas coisas. Antecessores, eu acho que é isso. Não foi ensinado a questionar, não foi ensinado que poderia perguntar, que poderia questionar. Não pode ir contra o que sua mãe fala, o que sua avó fala. É lei. E eu vim com um formato totalmente diferente, logo eu tinha que ser eu, né? Eu vim com, eu falo que um programa, né? Um programa instalado totalmente diferente. Aí eu perguntava à minha mãe, minha mãe, você tem que lavar a louça. Mas por que eu tenho que lavar a louça? Por que agora? Mas por que ela é criança e eu sou adulta se a gente tem um ano só de diferença? Sabe? Então, nesse nível de questionar que às vezes a pessoa sabia a resposta ou não sabia a resposta. E tava tudo bem, tava tudo certo. Né? Eu lembro de vivências e experiências, aqui cheia de opiniões. Eu lembro de uma vez que só eu trabalhava na época, eu trabalhava e estudava, então eu dormia pouquíssimas horas. E onde eu estava, no ambiente que eu estava, tinha muitas mulheres morando, minhas irmãs, minha avó, minha mãe. E meu único dia de folga, e que eu não tinha aula, não tinha curso nesse dia, eu lembro até hoje, a minha mãe me acordando pra limpar a casa. E eu mega cansada, porque eu trabalhava e estudava. E ela queria que eu limpasse a casa. E eu caí nos pedaços. E eu lembro da minha avó brigando com ela. Porque a minha avó entendia a minha situação naquele momento. Não é porque eu não queria ou que eu não sabia limpar a casa, mas é que eu precisava descansar, porque eu já fazia muita coisa. Isso não tira, querendo ou não, a minha parcela para cuidar da casa que eu também moro. Entende? Mas que daria ali, a minha avó percebeu que daria ali para deixar eu descansar primeiro, vamos dizer assim, deixar eu dormir um pouquinho mais, até mais tarde, porque eu trabalhava de noite, eu chegava de madrugada, barra de manhã em casa, então eu dormia pouquíssimas horas e eu estudava de manhã. Minha vida foi corrida, fazer muita coisa. E ali elas começaram a discutir por conta disso, porque tinha outras mulheres que poderiam fazer essa mesma função, para que eu pudesse descansar. Então não era uma coisa que eu não queria fazer, mas que no momento não via necessidade. Então eu batia, questionava nessa tecla. Mas hoje eu consigo ver e entender que eu precisava também aprender, né? Que ela brigava muito, você precisava aprender a cozinhar, você precisa aprender a limpar. Mas não era para um adulto funcional no sentido que eu sou hoje. Tipo assim, vai aprender a limpar para você ter sua casa, para você limpar a sua casa que você mora. Não, vai aprender a limpar para quando você casar, vai aprender a cozinhar não para você sobreviver, para você viver, mas vai aprender a cozinhar para você cozinhar para o seu marido. Então,
eu batia muito de frente com os motivos pelo qual eu tinha que fazer. Eu não aceitava aqueles motivos. Eu entendo que eu preciso aprender a limpar. Óbvio, eu entendo. E eu tenho que aprender. E eu estou aprendendo. Mas não voltado ao motivo que me é ensinado. E a cozinhar também. Eu entendo que eu preciso aprender a cozinhar. E eu tô aprendendo. Só que eu quis aprender o básico. Porque o meu foco na época era meus estudos, o meu desenvolvimento. Porque pra mim, assim, era muito gostoso. E eu sempre gostei e gosto muito de aprender. Muito. É prazeroso pra mim. Desde muito nova. Terrível, minha mãe. Gente, minha mãe pastou comigo. Foi difícil pra ela. Eu falo assim, que foi difícil pra ela justamente pelas bases que a minha família tinha. Se eu, por exemplo, tivesse nascido igual eu, converso muito, muito, muito com a minha madrinha. E minha madrinha, ela já tem um olhar diferente, porque ela já é professora, ela é psicóloga, enfim. Com ela, a gente sentava e conversava horas e horas e horas, uma coisa que eu nunca sentei e conversei horas e horas e horas com a minha mãe. Eu nunca tive isso, a gente nunca conseguiu ter essa proximidade, porque as nossas visões eram diferentes. A gente era muito conflitante uma com a outra, porque ela estava enraizada no que ela aprendeu. E eu estava enraizada no que eu queria para mim, para o meu futuro, que era diferente do que me era passado. Então, com a minha madrinha, fluía muito a conversa, porque ela entendia e me compreendia. Mas ela entendia e compreendia a minha mãe também. Então, ela fazia ali o meio de campo. Para eu não ir pro extremo de ficar rebelde, enfim, e essas coisas. Então, a minha relação com a minha mãe sempre foi muito assim. E ali eu não lembro qual foi dos vídeos, eu acho que foi o vídeo de paixão, que eu falo sobre alguns padrões que eu fui curando lá no vídeo de paixão. E um deles foi o abandono, que eu falo lá, foi no vídeo de paixão. Se não foi no vídeo de paixão, foi no vídeo de autodestrutiva. Assiste todos os vídeos do canal, que são maravilhosos, foi eu que fiz. Brincadeiras à parte. Em um dos vídeos do canal eu falo sobre que ali se estabeleceu o padrão de abandono, o sentir de abandono, mesmo eu tendo tudo. Eu tinha casa, tinha comida, tinha roupa, mas o sentir de abandono eu tinha. Porque a gente não tinha essa conversa, a gente não tinha essa. A gente não era unida, a gente sempre se estranhou muito. Justamente porque eu queria uma coisa e ela queria outra pra mim. A gente se estranhava muito por isso. E eu entendo que ela queria me ensinar pra vida. E eu queria aprender do meu jeito. E a gente não se entendia, não conversava, não tinha diálogo. A gente não tinha diálogo. É muito difícil. Eu era muito difícil pra ela e pra mim era muito difícil de entender ela. A gente não se entendia. E por muito tempo eu achava que ela não me amava por conta disso, porque a gente não tinha convívio, a gente não tinha conversa, a gente tinha diálogo, né? Diálogo nenhum. Era só o básico do básico do básico. E por muitos anos eu achava que ela não me amava e eu acho que ela acha que eu não a amo. Eu não sei se eu consigo explicar. Mas assim, né? Tipo assim, a reciprocidade. Eu não amo, ela não ama, enfim. Então, na minha visão, é isso. E depois de ler o livro do Linguagens do Amor, eu entendi. Falei, ela tá demonstrando um amor de uma forma diferente, assim como meu pai fazia. E assim como a maioria dos pais faz com seus filhos, eles passam o que eles acham que tem que passar. Eles ensinam do jeito que acham que tem que ensinar. Eles demonstram amor do jeito que eles entendem. E não necessariamente que é o jeito que a criança entende, que a criança sente. E aí depois eu explico quando eu for falar do Nicolas. Não sei se o Nicolas era desse lado, enfim. Os dois lados, os dois lados. E às vezes, muitas vezes e todas as vezes, ela tava demonstrando amor pra mim e eu tava pedindo pra ela, pra eu ser amada e ela não entendia. Calma que eu vou explicar. No vídeo de nutrição eu falo sobre isso, meus amores. Assiste também. Eu falo que ela demonstra por atos de serviço. E eu, de todas as filhas, fui a que mais ganhei a festa de aniversário surpresa. Eu, de todos os filhos, fui a que mais ganhei. Eu não sei porquê. Eu sinto, às vezes, que ela sente um pouquinho de culpa pela nossa relação. Mas eu já conversei com ela e tá tudo certo. Resolvemos. Sempre que ela vem aqui em casa, porque ela mora em outro estado,
Sempre que ela vem em casa, ela sente a vontade. Ela limpa até o teto. Ela desmonta o fogão e limpa o fogão. Ela quer lavar a casa. Então, uma pessoa que demonstra por atos de serviço. Ela cozinha pra gente. Só que cozinha não tanto, que ela fala, ai, eu tô cansada da minha comida, cozinha vocês. Aí a gente cozinha pra ela, quando ela vem pra cá, pra São Paulo. Então, ela sempre demonstrou assim, por atos de serviço. O fato dela sair pra trabalhar, pra não faltar nada pra gente, é um ato de serviço. Só que se não é falado, não é conversado, a criança não vai entender. Ela não tem bola de cristal, ela não tem adivinha, ela não tem desenvolvimento consciencial para entender isso. Que aí eu vou explicar melhor quando eu falar do Nicolas, certo? A criança ela não tem esse nível de capacidade. Então foi o que eu falei pro professor. Um adulto ele precisa diminuir a altura para entender como de uma forma que a criança entenda. Para entender, não, perdão. Para explicar de uma forma que a criança entenda. Não é a criança que tem que fazer malabarismos para entender o adulto. É o contrário. O adulto precisa diminuir o seu nível de consciência, diminuir assim, na forma do passar. Eu tenho o meu nível de consciência, mas na hora de passar para uma criança eu preciso falar o mais simples possível para que essa criança possa me entender. E como não tinha diálogo, era só os achismos. Então, se eu muitas vezes eu via ela chorando, eu não entendia que podia ser do cansaço, eu não entendia que podia ser dos relacionamentos. Para mim era tudo eu, porque eu era uma criança difícil e eu ouvia muito isso. Era no nível difícil assim, só não me passou o cabo, porque eu acho que é contra a lei, mas eu batia de frente real. E não era assim birrenta, eu nunca fui uma criança birrenta. Vou te explicar. Ela falava assim, ó, você vai lavar a louça. Aí eu falava, por que sou eu hoje? Porque eu quero. Eu falei, porque eu quero é difícil pra mim, não dá. Falei, então não vou lavar, que é só porque você quer, eu não tenho tudo que eu quero. Olha o nível de criança que eu fui. Eu não tenho tudo que eu quero. Não vou lavar. Ela, você vai lavar. Eu falei, não vou lavar. Ela me colocava em frente à pia e eu ficava lá, por horas, em pé. E eu parada, assim, imóvel. E eu não fazia birra. Eu não xingava, nunca xinguei. Nunca desrespeitei. Mas eu não lavava. Desrespeitar, assim, de agredir, enfim. Nunca. Me colocava lá, eu ficava. E aí ela não entendia que se ela falasse, se ela me explicasse, um exemplo, você vai lavar porque precisa aprender a lavar. Você vai lavar porque você também suja. Ou você vai lavar porque você também mora na casa. Olha que simples. Mas ela não conseguia, porque ela não aceitava eu bater de frente. Então eu ficava lá na pia, porque eu falava, ai, não dá pra ter tudo que eu quero. Você também não vai ter. Ai, eu fui uma criança muito difícil. Mas eu só queria uma explicação para aquilo. Eu queria saber o porquê que eu tava fazendo aquilo. E aí, no final de tudo, eu ficava horas e horas e horas lá. E aí começavam as manipulações. Se você não lavar, você não vai pra casa de não sei quem. Se você não lavar, você vai ficar o final de semana aqui. Eu falava, tá bom, tudo bem. E eu só ficava, tá bom, tudo bem. E eu aceitava. A minha irmã ia, ficava o final de semana e curtia, brincava. Às vezes na casa da tia, às vezes na casa da avó, enfim. E eu ficava em casa, mas eu não ficava berrenta, não ficava brava, não ficava nada. Eu só existia. Era o final de semana que eu existia, eu ficava ali. Não vai assistir televisão? Não, tudo bem. Não vai brincar? Não, tudo bem. E eu ficava sentada, muitas vezes eu ficava deitada olhando pro teto, assim. Tô olhando pro teto. Eu ficava deitada olhando pro teto, assim. Eu só existia, eu respirava e sobrevivia. Muito da minha infância foi assim, respirar e sobreviver. Porque era uma coisa que eu queria saber e eu tinha muita resistência. Eu queria saber aquilo e eu não era respondida e eu ficava na resistência de, tá, mas por quê? Sabe? Então, nesse nível, eu fui uma criança extremamente difícil de lidar e conviver. E eu falo que eu sou até hoje. Mas hoje eu sou mais tranquila, porque hoje mesmo, eu mesma busco as minhas respostas, eu não espero o outro. Então, por isso que eu trago muitas vivências, experiências para vocês, porque eu tive que aprender sozinha. Eu fui buscar as respostas para as perguntas que eu tinha. Eu e eu. Certo? Então vocês conseguiram entender aqui a nossa relação? Muito difícil. Então era assim, era uma criança questionadora, uma criança que batia de frente, e eu não era bem vista por esse motivo, e também porque eu sou mulher, né? Enfim.
Lá naquela época, meus amores, eu já tô batendo nos 30. Chegando na casa dos 30 já. Então já faz muito tempo. Tô falando ali na primeira infância. Isso aqui é desde a primeira infância. Olha o nível de criança. A criança devia estar comendo terra, ela tá fazendo umas perguntas difíceis que às vezes o adulto não sabe responder. Também não ajuda, né, Deus? Então, basicamente foi isso. Nossa relação foi assim. Foi bater de frente e não ter o retorno. E ali se instalou uma coisa que eu tenho muita dificuldade até hoje, de me entender como eu sou. Não de me entender como eu sou, mas de me enxergar como eu sou. Porque a partir dali pra frente eu distorci muito a minha imagem. Muito. Tem uma distorção de imagem muito grande. Em um dos vídeos do canal também, eu falo que eu vou ensinar sobre a interpretação de visões, de sonhos, enfim. E aí eu falo no canal que não é de graça isso aqui. Isso aqui que eu faço não é de graça. Eu tô ajudando vocês com o que eu aprendi, mas vocês também me ajudam. E aí vocês vão entender como vocês me ajudam quando eu falar sobre isso, interpretando visões e sonhos. Que aí eu vou usar uma analogia que veio pra mim na época de um império. De um império, de um castelo, alguma coisa assim, não lembro. Vou ter que ver no meu caderno. Enfim, continuando. Então isso aqui é uma troca, certo? E por esse motivo, essas confusões entre eu e minha mãe, eu tive uma distorção de imagem muito grande. Porque como eu não tinha referência para o que eu estava fazendo, porque eu era a única da família que questionava. Eu era a única que batia de frente. Como eu não tinha esse tipo de referência, eu me achava errada por fazer aquilo. Porém, eu não conseguia não fazer. Por que eu achava que eu estava errada? Porque eu questionava e ninguém questionava. Eu queria saber e ninguém queria saber. Eu tinha os meus próprios desejos, os meus próprios sonhos e me falavam que era muito alto, que era além, que eu sou, que eu, ai, faz muito tempo. Tipo assim, que eu queria muito, sabe? Basicamente isso, que eu sonhava muito alto, que eu queria muita coisa e que eu era muito exigente. Desde a infância eu ouvia muito isso. Então, por eu já querer o que eu queria e eu tinha que ir atrás do que eu queria sozinha, porque eu não ia ter apoio, eu acabei distorcendo muito a minha imagem. Então eu sempre achava que eu era uma pessoa muito ruim. E também porque eu via, igual eu falei pra vocês, eu via ela chorando muitas vezes, quietinha, eu tava dormindo, ela tava chorando, aí eu acordava e via. Então eu achava que era por minha causa. Eu pegava tudo aquilo pra mim. Um peso que não era meu, né? Uma responsabilidade que não era minha, desde a infância. Então eu sempre me senti culpada por ser eu, por ser quem eu sou. Porque ser eu e ser quem eu sou machucava ela. Porque eu questionava e ela não tinha resposta, ou ela não queria responder. Ou por que eu sou adulta e minha irmã é criança, sendo que a gente tem um ano de diferença. Por que eu tenho que me responsabilizar e ela não? Então, assim, bem basicamente. E eu sempre achei que ela só amava a minha irmã e não amava a mim. Justamente por ser eu. Porque elas sempre se entenderam muito bem. Elas sempre tiveram conversas, até hoje elas se falam todos os dias. E se a gente fala uma vez no mês é muito. A gente não tem intimidade uma com a outra, a gente não tem. Até hoje a gente não tem. Entende? Mas porque pensamos e vemos o mundo de formas diferentes. Isso não quer dizer que a gente não conversa, quer dizer que a gente não tem intimidade. E a gente, hoje como adulta eu já entendo, mas quando criança não. Eu achava que ela amava uma e não amava a outra. E por vezes eu me peguei querendo ser parecida com a minha irmã. Então eu tentava ao máximo não ser eu. Era difícil. Era difícil. Então eu via que ela gostava do jeito da minha irmã. Então muitas vezes eu tentava ser do jeito da minha irmã. Só que o jeito da minha irmã é totalmente contrário do meu. Que elas se parecem, minha mãe e minha irmã se parecem. Mas eu não pareço nem com a minha mãe nem com a minha irmã. Eu sou um peixinho fora d'água. E por muitas vezes eu não queria ser eu para poder ter aquela atenção e aquela intimidade que eu não tinha, né? Eu queria ter, eu desejava aquilo. E aí eu não podia ser eu, precisava deixar de ser eu. E muitas vezes eu cometi essa agressão comigo, que isso é uma agressão. Porque eu tenho que entender que eu sou assim, não consigo mudar. Eu sou uma pessoa que questiona. Isso é da minha raiz. Essa é a minha raiz, eu não consigo mudar essa minha raiz. Entende? E aí eu falei, não dá.
Tem que ser eu, aí não dá. Aí eu aceitei que eu sou assim, que ele é assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas na infância eu achava que não tinha amor pra mim. Sempre achei que não tinha amor pra mim por esse motivo. Por eu ser eu. Mais crescida, mais adulta, eu fui entender que o gostar é uma coisa e o amar é outra. Eu posso amar todos os filhos iguais, mas o gostar é diferente. O gostar no sentido de eu tenho mais coisas em comum com um do que com o outro. Então, naturalmente eu vou ter mais conversas do que com um com o outro. Isso não quer dizer que eu amo mais um ou outro. Certo? Eu queria saber de vocês já tiveram essa percepção de um filho ser mais amado que o outro? Justamente por isso que eu tô falando, porque o gostar é diferente. Porque eu vejo muitos comentários na internet que falam assim, o filho preferido, isso e aquilo. Mas o gostar é diferente. Porque eu tenho mais intimidade e convivência com um do que com o outro. Então acaba que fica desnivelado de alguma forma. Porque como elas têm mais assuntos em comum, elas conversam mais. Como a gente não tem tanto assunto comum, então a gente não conversa tanto. E aí fica essa percepção errônea de ama mais uma do que a outra. Mas o amor base é igual. Ela se doa igual para todos. Não só para nós duas, mas somos em 5. Se doa igual para todos. Certo? E aqui eu acho que eu já falei tudo sobre eu e minha mãe. Então veio essa distorção de imagem justamente por eu achar que eu era errada. E por ela fazer muito por mim. E do jeito dela, não do jeito que eu me senti amada, assiste o vídeo de nutrição, que vocês vão entender. Porque eu demonstro amor não por atos de serviço, eu demonstro amor diferente. Então muitas vezes eu chegava nela e falava, você pode demonstrar amor do jeito que eu me sinto amada? Eu falava assim, não. Eu ficava assim, igual um dementador pra ela. Quero cafuné. Quero carinho. Quero colo. Conversa comigo, por favor, por favor. É uma criança, uma dementadora ali do Harry Potter. De querer sugar ela de uma forma diferente. Eu queria colo, eu queria carinho, eu queria conversar, igual ela conversava com a minha irmã. Porque eu sou de palavras de afirmação. Eu queria conversar com ela. Eu queria que ela falasse comigo. Então eu sempre me senti muito amada pela minha madrinha, porque a madrinha sentava e conversava e ficava horas, né? Eu não deixava nem ela curtir a festa. Porque eu tinha essa necessidade de conversa. Sempre tive desde a infância. Tanto que eu sou uma pessoa que perguntava muito, questionava muito. E ela não entendia, porque ela não é de conversar. Ela queria que ele me mostrasse amor lavando a louça e organizando a casa. Então ela tava falando assim, me ama do jeito que eu quero ser amada? Do jeito que eu entendo? E eu falava pra ela, não vou lavar louça, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E eu ficava quietinha. Então eu estava negando amor do jeito que ela entende e ela estava me negando amor do jeito que eu entendo. E ali quebrou pra nós duas. E aí ela não se sentia amada e eu também não me sentia amada. Até eu ler o livro e entender que ela me ama do jeito dela. E aí, pra ela entender que eu a amo, eu falo na linguagem dela. Porque eu sou uma pessoa que me importo com ela. Pra ela se sentir amada do jeito dela. Então eu não fiquei mais buscando conversa, nem trocas, assim, nem carinho, enfim. Porque é uma forma que ela não tá disposta a demonstrar. Porque eu pedi e ela falou, não, deixa quieto. A primeira vez que eu falo, mãe, te amo, ela me manda joia. Tá bom, então eu não falo mais. Não é do jeito dela, ela não aceita. Ela não tá disposta, então eu preciso respeitar, certo? Já eu, por ter o cuidado, a disponibilidade, o cuidado e o querer, que é essencial, eu preciso querer demonstrar pra ela do jeito que ela me entenda. Então eu faço atos de serviço, sempre que ela pede alguma coisa, ou quando ela vem aqui em casa, aí eu faço a comida pra ela, eu sirvo ela, eu cedo um quarto pra ela ficar no quarto tranquilamente. Ela não gostava dos gatinhos, justamente por causa do pelo e quantidade de gato. Eu deixava eles no meu quarto, então eles não perturbavam ela. Então eu vou servindo ela pra ela me entender que eu a amo. Então eu já não busco mais a fala e o toque físico no sentido de acolhimento, já não busco assim. Então eu entrego pra ela. Porém, ela não consegue me entregar do jeito que eu entendo. E hoje eu aceito e compreendo e tá tudo certo. Mas por muitas vezes eu busquei assim. Me ama do jeito que eu quero ser amada, por favorzinho.
E acho que acabou agora acabou, real. Aí eu entro na fase adulta assim, totalmente perdida. Aí eu tô caminhando pra gente falar do meu filho. Eu entro na fase adulta assim, totalmente perdida, sem saber que se eu tô fazendo é certo ou é errado, sem saber se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa má, se sou uma pessoa ruim. Eu sempre me achei uma pessoa ruim. Tanto que a demora de trazer os vídeos pra vocês foi isso. Falo, cara, eu vou compartilhar isso e isso é ruim. Eu sou uma pessoa ruim, porque eu questiono. Eu não conseguia parar de ser, então eu tentava. Eu me distanciei das pessoas, eu me tornei uma pessoa introspectiva por isso. Eu não fazia vínculos, não tinha relacionamentos, porque eu sou uma pessoa ruim. Se eu sou uma pessoa ruim, eu vou machucar outra pessoa, como eu machuquei minha mãe. Então, desculpa. Então é melhor eu ficar distante das pessoas para eu não machucar elas. Mas eu vou continuar vivendo do jeito que eu quero viver e que eu gosto de viver, porque isso faz bem pra mim. Mas eu não quero fazer mal por outro, mas eu quero fazer bem pra mim. Olha a confusão que ficou dentro de mim. Ficou uma confusão muito grande. E aí eu não conseguia ter vínculos por conta disso. Eu não fazia vínculos. Não fazia. Então não tinha amizades, não tinha vínculos, não entrava em grupo, não fazia nada. Eu só vivia pra mim, vamos dizer assim. Eu fazia coisas que era boa pra mim. Então eu queria estudar, eu fui estudar. Eu queria me informar, me formei. Eu queria as coisinhas do meu jeito. E acabou que eu fiquei muito assim, rígida do jeito que eu faço, do jeito que eu quero. Fiquei muito rígida assim. Mas não por autoproteção, mas proteger o outro. Proteger o outro de mim. Olha que loucura. Eu estava protegendo as pessoas de mim, porque eu sou uma pessoa ruim. Eu faço as pessoas sofrerem por conta da minha personalidade. A minha personalidade é difícil. Se a pessoa que me teve e me criou falou pra mim que é difícil, quem sou eu? Então é uma coisa que eu falei pra uma prima uma vez. Ela falou assim, ai, minha filha não consegue fazer tal coisa, aí eu preciso fazer. Eu falo, cara, você tá falando errado. Não é assim que se fala. Se você tá vendo que ela não consegue, você precisa ensinar ela a conseguir. Se você falar pra ela que ela não consegue, você que a pariu, que a teve, fala pra ela que ela não consegue, não tem ninguém no mundo que fale pra ela que ela consiga, que ela vai falar que sim, que ela consegue. Mesmo quando ela precisar conseguir e ela falar pra ela eu consigo, ela não consegue. Porque você, como mãe, que conhece ela mais do que ela mesma, tá falando que ela não consegue. Olha o nível e o grau do que a gente cria, às vezes a gente não percebe. E às vezes a gente tem que vir de fora e falar, opa, vamos corrigir isso aí? Então, basicamente isso. Eu me via de uma forma totalmente distorcida. E aí, quando veio a ideia de montar o canal, eu falei, cara, eu vou levar coisas muito ruins para as pessoas. Não vou fazer. E esse vídeo de maternidade era pra ter saído em outubro, novembro do ano passado. E aí eu fiquei assim, ai, eu não sei. Porque, gente, é assim, eu não escrevo nada que eu venho falar. Vivências, experiências minhas, eu liguei a câmera e tô falando. Eu sei o que vai sair, eu não sei. E ainda tenho essa distorção de imagem no sentido de, será que eu vou falar positivo? Será que eu vou agregar os outros? Ou eu vou trazer mais caos? Então ainda tenho esse nível de percepção dentro de mim de o que é bom e o que é ruim. Uma vez eu tive uma vivência com uma pessoa que eu falei assim, nossa, mas eu não posso fazer isso assim, porque vai fazer isso, 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 isso. Aí eu, eita, desculpa, eu me intrometi e tal. Aí a pessoa falou, não, você teve um cuidado comigo, com a pessoa que tava do lado. Isso foi um cuidado. Eu falei, foi um cuidado? Foi bom. Eu falei, foi bom? Foi. Eu falei, mas no ambiente que eu tava isso é ruim. Então, às vezes, é só o ambiente errado que a gente tá. Demonstrar de um cuidado, de perguntar se você tá bem, num ambiente errado, a pessoa acha que você tá cuidando da vida dela. E num ambiente correto, eu falo assim, nossa, a pessoa se importa comigo. Olha a diferença. Então, cada um vê a intenção que tem dentro de si. A intenção desse ambiente que tem é muito baixa, a intenção desse ambiente é muito diferente, muito mais alta. Então, não é, a sua atitude em si, mas é um ambiente que você tem atitude. Então, um ambiente que eu tenho um cuidado, a pessoa entende como um cuidado. Mas o outro ambiente, a pessoa acha que eu tô querendo cuidar da vida dela. Surtada. Brincadeira. Entende? Então, eu tinha essa dificuldade de trazer muitas coisas no canal porque eu não sabia o que ia sair. Porque eu só sei o que eu vou falar na hora que eu venho falar. E eu falo, ai, será que eu vou destruir as pessoas? Como eu destruí muitas pessoas pelo caminho? Será que eu vou falar alguma coisa errada? Será que eu vou fazer mal? Ou será que eu tenho algum rancor e eu não tô sabendo? E
essas perturbações muito antes de trazer aqui pro canal o vídeo. Então, ó, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 7 meses adiando, porque eu ficava assim, eu não sei se o que eu vou falar é bom. Eu não sei se vai ajudar o próximo. Então é melhor nem falar. É melhor ficar quietinha, justamente por essa distorção de imagem. Eu não consegui perceber as minhas pérolas. Eu não consegui perceber o que eu tenho de bom. Porque o que era bom pra mim, o que fazia bem pra mim, fazia mal pro outro. E o que era de certo, colocavam como errado, sabe? Certo no sentido de eu posso questionar. Por que eu não posso questionar? Mas no ambiente errado, você não pode questionar, tá errado. Não pode, e isso me fere. Então ficou nessa distorção no sentido do que é bom e o que é ruim. Às vezes o que fazia bem pra mim fazia mal pro outro. E às vezes o que fazia mal pra mim no sentido de eu não posso ser eu, fazia muito mal pra mim. Mas fazia bem pro outro, era a hora que eu tinha uma conversa ali. Quando não era eu conseguia me aproximar mais. Mas quando eu era eu tinha esse distanciamento. E essa confusão se instalou e ela tem até hoje. E o canal vocês me ajudam com isso, porque eu falo e aí eu assisto os meus vídeos. Antes de postar pra vocês, eu assisto. E é muito louco, porque eu fico assim, ó. Nossa, sou eu? Eu fico assim, nossa, sou eu? Tô falando, não acredito. De onde sai essa sabedoria que eu não tô sabendo? De onde sai tudo isso que eu não tô sabendo? Mas porque eu tenho essa dificuldade de me enxergar. Então, adulta, desse jeito, certo? E agora a gente vai pra próxima fase. E olha, a gente tá mais rápido. Não sei se eu tô falando rápido, mas a gente tá mais rápido. Porque eu tô tentando resumir o máximo possível. Já adulta aí com o meu filho. E agora eu vou falar da maternidade com o meu filho. E antes eu vou dar uma base não, um questionamento não. Um caminho até chegar lá. Quando eu engravidei do Nicolas, eu não queria. Eu não estava ruim no meu relacionamento, no sentido assim de querer terminar com a pessoa. Mas quando eu falar sobre relacionamento, vocês vão entender melhor. Não era bom, não era ruim. Eu estava só existindo como era criança. Desde criança eu só existia, eu respirava e sobrevivia. E com um adulto não era diferente. Tanto que eu tenho um vídeo de autodestrutiva do canal. Eu só fazia o que era necessário fazer. Então eu sobrevivia, eu respirava e sobrevivia. Eu fazia o mínimo, eu fazia o básico. Só pra manter viva aqui nesse plano. Certo? E aí, pra dar um contexto, eu engravidei, eu não queria e eu tive muitas reações justamente por não querer. Então, meu corpo, ele falou assim, a gente não quer, então vamos agredir isso aqui. E eu passei muito mal. Eu passei mal até os 7, 8 meses. Eu não conseguia comer. E eu vomitava tudo, o que eu tinha e o que eu não tinha. Eu vomitava bile, eu bebia água, eu vomitava tudo. Eu vomitava o dia inteiro e de madrugada e de noite era 24 horas vomitando. E emagreci muito, muito, muito. E aí o que eu conseguia comer durante a minha gestação era uva, melão e café com leite. E de vez em nunca eu conseguia comer um lanche do Mac de frango, só. Que eu só como de frango, eu não gosto de carne. Eu não sou muito boa com carne. E era só isso que eu consegui comer durante a minha gestação inteira. Até os 8 meses. Eu fui começar a ganhar peso com 8 meses. E o Nicolas também. Ele foi começar a ganhar peso com 8 meses. Mas também foi um mês só pra ele ficar um bebê gigante. Ele só precisou de um mês. Basicamente, o meu corpo só precisava aceitar ele para ele conseguir absorver os nutrientes que era necessário. E por eu não querer ele, eu fiz muita coisa errada. Eu não ia tirar e jamais pensei em tirar, mas eu não tomava as medicações. Não tomava as medicações. Eu fiz ali os exames, tudo bonitinho, certinho, mas na hora de tomar medicação eu não tomava. Fiz muita coisa errada, assim, nesse sentido. Mas eu não queria fazer mal pra ele, eu queria fazer mal pra mim. Por causa do autodestrutivo. Volta lá no vídeo depois que você terminar isso. Tudo que eu podia fazer de ruim pra mim, eu fazia. E ali na gestação acentuou muito. Porque eu não queria estar e eu ainda não queria por ele. E aí vocês vão entender o porquê. Por isso que eu tô dando essa introdução. Até um momento, que foi um momento chave pra mim, durante a minha gestação, eu ouvi na minha cabeça. Porque eu saía de casa querendo sofrer todos os dias. Eu queria sofrer um acidente.
Ai, um carro podia fazer isso. Ai, podia acontecer aquilo. Gente, eu era terrível. Minha cabeça era terrível na época. Muito, muito pesado nas coisas que eu pensava pra mim. Eu nem lembrava que existia coisa na barriga. Não lembrava. Eu era terrível nessa parte de querer me fazer mal. E o autodestrutivo, eu não falei nem metade do que eu passei no autodestrutivo. Lá eu falo bem superficial. Mas aqui mudou muito. Porque eu saía de casa querendo que acontecesse alguma coisa muito ruim e me levassem. Eu queria ser levada. Eu não tinha coragem, porque a pessoa precisa ter muita coragem, para ela se tirar desse planeta. Ela precisa de muita coragem. Eu não tinha essa coragem. Mas eu queria que alguém tivesse essa coragem e me tirasse. De qualquer forma, eu não ligava a forma. Só queria ir. E aí, por esse motivo, eu ia cada vez mais fundo e cada vez mais me afundando. Até o momento que eu lembro até hoje, foi um dia que eu tava saindo pra trabalhar. E eu falava, ah, esse carro podia me atropelar, sabe? Um exemplo assim. E aí na minha cabeça, falava assim, as vozes da minha cabeça. É como bem, mas foi bem dura assim uma voz. Sabe quando o nosso pai vai dar uma bronca na gente? Foi basicamente isso. Ele falou, mas você quer matar o seu filho? Você quer fazer mal pra ele? Aí eu falava assim, não quero fazer mal pra ele, quero fazer mal pra mim. E bem natural, assim, falando, tipo, natural. Bem natural mesmo, quero fazer mal pra mim. Aí ele falou, mas você não entendeu que ele tá dentro de você? Se você fazer mal pra você, você vai fazer mal pra ele? Aquilo, falando na minha cabeça, que me despertou. Aí eu ficava assim, eu ia pro serviço e ficava assim. E ali mudou completamente. Isso já tava no 8º mês, passando muito, muito, muito mal. Muito mal. Passava mal todos os dias, não teve um dia que eu não passei mal. No 8º, do 7º pro 8º mês, quando essa voz falou isso pra mim, que eu tive o entendimento. Que eu tava totalmente errada naquela posição, naquele momento. E aí eu fiz tudo certinho, tudo bonitinho. Começava a conversar com ele. Nos dias que eu não tava bem, ele sempre mexia. Que era todo dia. Nunca tava bem, não fiquei bem em nenhum dia da minha gestação. A partir do momento que eu descobri, eu não fiquei bem. Eu já não tava bem. A gestação só agravou e mostrou pra mim o quão eu não tava bem. Porque eu já respirava e sobrevivia desde a infância. Então, desde a primeira infância, eu só respirava e sobrevivia. Então, na fase adulta que eu fui perceber, na minha gestação, que eu só respirava e sobrevivia. E ali, o Nicolas estava pedindo pra eu viver. E aí eu tive que bater de frente com isso. Agora eu preciso viver por causa dessa criança. E eu não queria. Ali mostrou pra mim que eu não queria viver. E aí ele falou, mas você vai precisar viver, porque eu preciso de você. E aí entrou em choque justamente por isso. Mas eu não tinha essa consciência que era por isso. Aí quando essa voz falou, eu falei, deu ruim aqui. Eu vou precisar viver. Querendo ou não, agora eu vou precisar viver. E aí o Nicolas começou a ser mais presente comigo. Toda vez que eu não estava bem, quando a minha cabeça começava a me levar para esses pensamentos, ele mexia. Era muito louco, eu lembro até hoje. Ele mexia, mexia, mexia. Aí eu me acalmava, conversava com ele. Foi ali do 7º pro 8º mês que eu comecei a aceitá-lo dentro de mim. Antes disso, é só caos. Era só perturbações. Isso que eu tô falando pra vocês, eu nunca falei pra ninguém. O que passava na minha cabeça, os sonhos, os pesadelos que eu tive, foram terríveis na época. Eu tava bem no limbo do limbo do limbo do limbo. Eu tava além do limbo. Eu tava embaixo do poço. O poço já tava, não tinha mais pra onde ir. Eu cavava mais pra ir mais ainda. Eu mesmo fazia isso. E aí a gente começou a conversar, vamos dizer assim, ele dentro da minha barriga, e eu comecei a parar de passar mal. Quando eu comecei a aceitá-lo dentro de mim, quando eu comecei a aceitar a viver por ele. Não era por mim, era por ele. Olha isso, eu já tinha ali os 21 anos. Continuando. Eu comecei a aceitar viver por ele. Então eu comecei a me cuidar, comecei a cuidar dele. E eu comecei a parar de passar mal. Olha que incrível. Você teve uma gestação fácil, uma gestação difícil? Como que foi a sua aceitação com a sua gestação? E como foi a sua reação física de acordo com a sua aceitação? Porque quando eu não aceitava Nicolas, meu corpo rejeitava de todas as formas. Quando eu comecei a aceitar e a ficar feliz por ele em mim, porque ele estava me convidando a viver de uma forma boa. Ele estava me convidando a viver de uma forma boa. Pela primeira vez,
o meu corpo começou a aceitar, parou de rejeitar e eu parei de passar mal. Eu voltei a ganhar peso, eu comecei a me alimentar de novo, da forma que eu conseguia, né? Com o arroz e o feijão que eu não conseguia. E ele começou a ganhar peso. Com 7 para 8 meses, Nicolas só tinha 2 quilos. Quando eu fui ter ele já nasceu com 4,205. Nicolas nasceu um bebê gigante. Eu falo também em um dos vídeos aí do canal. Assiste o canal. Eu falo em um dos vídeos do canal que o Nicolas nasceu um bebê gigante. E que o meu leite supria ele. E aí quando eu comecei a me apegar a ele, de dar amamentação no peito, que eu me apegava a ele, eu tive que sair disso. Aí mais um luto, então tive que aprender a reviver tudo de novo. E é da vida. Mas pra pessoa que tá nesse estado de não querer estar aqui, e além dela ter que passar por isso, ela ainda tem que viver mais lutos no sentido de mortes e renascimentos de uma pessoa foi embora, uma pessoa me deixou, eu queria tal coisa, eu não consegui. Então são lutos além daquele outro luto que vem da infância. Então é uma coisa, sabe aquela bola de neve? Ah, minha irmã, foi uma bola de neve. Fala, vamos ter que resolver, fazer o quê? E aí é muito louco porque muitas pessoas querem começar a resolver coisas da infância. No meu trabalho, nos meus atendimentos, eu não começo assim. Eu começo de hoje para trás. Porque a pessoa precisa entender que ela consegue resolver as coisas que já estão acontecendo hoje, o básico de hoje, para quando for lá para a infância, para aqueles pesos, para aquela bola de neve real, ali ela já precisa ter uma autoconfiança para ela lidar, entrar e sair rápido, para ela não ficar. Porque eu tive o Nicolas ainda estava nessa situação. O autodestrutivo é que eu consegui resolver real. Eu comecei a querer resolver, eu tava com 26, 27. Por aí. Faz uns 2, 3 anos. Faz 2, 3 anos que eu quis resolver. E faz uns 2, 3 anos que eu consegui resolver. Então, eu sempre começo do hoje com os meus clientes. Eu faço assim. O que eu consigo resolver hoje para eu conseguir enxergar que eu consigo. Eu preciso enxergar primeiro que eu consigo. O cliente precisa enxergar que ele consegue, que ele enxerga, que ele entende, que ele não tá vendo de forma errada e ele conseguir resolver o hoje para ir voltando até conseguir resolver aquele que é mais difícil. Então resolve o mais fácil, depois vai resolvendo os mais difíceis. A gente vai voltando aos poucos, certo? Então é isso, bora continuar. E ali, depois que eu tive o Nicolas, enfim, cuidando e tal, separei. Porque a criança, quando entra na nossa vida, muda totalmente a nossa prioridade. Então, quando eu não tinha o Nicolas, eu tinha o meu relacionamento, durava ali uns 6 anos, sei lá, 5, 6 anos. Mas respirando, sobrevivendo, imagina você ter um relacionamento que você só respira e sobrevive, e você não tá com outra pessoa. Complicado. Antes de ter o Nicolas, a minha prioridade era eu. Quando eu tive o Nicolas, minha prioridade era ele. E aí eu tive que rever muita coisa. E eu falei, esse relacionamento não tá bom pra mim, não era bom pra outra pessoa também. Porque se eu só respirava e sobrevivia, que relacionamento é esse com essa pessoa? Então não era bom nem pra ela e nem pra mim. Separamos. Fomos cada um pro seu canto. E aí eu que cuido do Nicolas até hoje. E aí eu conheci uma amiga que eu falo lá em um dos vídeos também do canal. E a filha dela, conversando comigo, eu não tinha noção que eu conversava com Deus. Porque as pessoas chamam de Deus, elas chamam de outras palavras, porque cada um tem sua religião. E eu não tenho nome específico. Eu jogo no ar, assim. Quem me atender primeiro, eu aceito. Não me importa de onde vem a ajuda. O que me importa é a ajuda. E aí ela falou uma coisa que eu nunca falei pra ninguém. E agora vocês vão entender o porquê que eu não aceitava Nicolas. Nunca falei pra ninguém, nem pro pai dele, nem pra ninguém. Mas ela sabia. Olha que louco. Deus soprou aqui no ouvido dela. E falou assim, era isso que tava acontecendo. E aí eu falei pra ela, pode falar, eu sei tudo. Só que eu não sabia que eu conversava com Deus, porque era sempre uma conversa. Então as pessoas sempre achavam que eu era ateia. Justamente porque eu não falava o nome de Deus. Até a Nicolas achava um tempo atrás que eu era ateia. Que eu não falo o nome de Deus. Eu falo, não falo em vão. E até ela conversar comigo e ela saber isso, que só eu conversei. E ninguém, nunca falei nem pro espelho. Só falei aqui na minha cabeça. Eu entendi ali que eu sempre fui ouvida. Eu sempre fui atendida. Eu sempre conversei.
Eu sempre tive as minhas respostas, porque foi isso que me sustentou até hoje. Eu só não sabia, porque as pessoas pintavam de um jeito e pra mim era de outro. E eu falava, nossa, eu acho que eu não tenho esperança e eu não tenho fé, porque a pessoa que é, vamos dizer assim, que foram as pessoas que eu conheci no meu caminho, tá, meus amores? Aquela pessoa que é fanática, religiosa, tem que ser daquele jeito. Deus se mostra desse jeito. Se ele não se mostrar desse jeito, não é Deus. Então é o demônio. É ruim. Não é Deus. É tudo menos Deus. E pra mim se mostrava de outra forma. E aí eu falava pra mim mesma, eu falava, eu acho que eu não tenho fé. Porque eu não sou assim, igual essa pessoa. E essa pessoa fala pra mim que fé é assim. E eu não acredito em Deus, porque se acreditar em Deus, essa pessoa falou que é assim, e não é assim pra mim. Então eu sempre achava que, é isso, não tem o que fazer. Até ela conversar comigo e ela falar isso. Ali, durante a minha gestação, eu falava assim, Deus, não falei Deus, mas eu vou falar pra vocês entenderem, que foi uma conversa. Do nada, eu tava deitada na minha cama, e eu falava assim, olha, por favor, não me traz uma menina. Eu não quero uma menina. E eu não tenho relações boas com mulheres. E eu usava o meu exemplo com a minha mãe. Eu vou ser uma péssima mãe de menina. Eu não sou uma boa pessoa. E eu vou machucar essa criança, essa menina. E como as minhas relações são melhores com homens, porque a gente se entende melhor, porque eu falava muito de trabalho, de estudo. E geralmente o homem, pela sociedade, ele é mais voltado para isso. Porque ele precisa prover. Ele precisa saber. Sabe? Então eu era muito. A minha conversa com os homens eram muito mais fáceis e muito mais fluidas do que conversas com mulheres. Porque mulheres são muito competitivas e eu nunca fui competitiva. Ela tava competindo sozinha e eu tava aqui, ó, feliz. Sabe? Eu gosto muito de dançar. Então eu tô aqui dançando. Quando eu danço, eu sou uma criança. E aí outra pessoa vem e quer competir. Fala, não se compete com uma criança. A criança tá brincando. A criança nem entende o que é competição. Não entende assim, né? De forma consciente. A pessoa tá competindo comigo, ela tá competindo sozinha. Eu tô vivendo a minha vida. Então eu tive muitas dificuldades em relações com mulheres. E aí eu falava assim, não quero ter uma filha menina, porque eu não quero fazer uma pessoa menina. Me dá um menino. Menino pra mim vai ser mais fácil. Ilusão. Vai ser mais fácil pra me comunicar com ele. Eu sei me comunicar com homens, eu não sei me comunicar com mulheres. E eu não fui uma boa filha e eu também não vou ser uma boa mãe de menina. Me dá um menino, por favor. Aí veio o Nicolas. Eu fui atendida. Mas conversando com a minha amiga, com a filha dela, né? Ela conversando comigo e ela falou isso. Ela falou, você sabe por que seu filho veio? Eu falei, sei. Eu já sei de tudo. Porque ali no momento que ela falou, que eu nunca falei pra ninguém, eu falei, ai, então tudo que eu conversei com ele me ouviu. E tudo que eu conversei foi de coração, foi sincero. Eu nunca escondi nada, nunca fui hipócrita. Sabe aquela pessoa que pro outro ela mostra uma coisa e aí ela quer esconder de Deus? Não se esconde nada de Deus. Não se esconde nada do nosso coraçãozinho. Eu sempre fui muito sincera, muito direta e reta. E ali eu entendi que eu era ouvida. Aí eu falei, eu sei o motivo, porque me falaram o motivo. Ela, você sabe? Eu falei, sei. Aí o motivo foi o que eu falei aqui pra vocês, que eu não queria viver. E ele me convidou a viver. Ele falou, precisa que você viva por mim, pelo menos. Aí depois a gente cura, você vai conseguir viver pra você. Eu falei pra ela, eu sei. Ela, nossa, sabe o nível? Eu falei, sei. Sei de tudo desde criança. Eu sei de onde vem, por que vem. Tudo que é causado por tudo e o que não é causado por nada. Eu sei tudo. Saber eu sempre soube. Eu só não queria. Queria aceitar, não queria viver, não queria sentir, não queria. E aí, vocês entenderam aqui o motivo porque eu não queria ter o Nicolas? Porque eu não me achava uma boa pessoa. E eu falava pra mim. E eu falava pra mim, eu vou machucar essa criança. Eu vou fazer mal pra essa criança, porque eu não sou uma boa pessoa. E aí eu já entrei nesse relacionamento com culpa. Com muita culpa. Culpa de não querer ter tido ele e eu passava muito mal. Culpa de achar que eu ia fazer mal pra ele porque eu sou uma péssima pessoa. Eu não fui uma boa filha, então eu vou ser uma péssima mãe. E a minha distorção de imagem provocou tudo isso. E aí eu fui né? Mais ou menos isso. E aí a culpa me remoía muito, 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 muito. O que aconteceu no meio do caminho?
com esse convite que ele me convidou me convidou a viver. Eu fui pesquisar, eu fui aprender a ser uma boa pessoa, eu fui aprender a ser uma boa mãe, eu fui aprender a ser o melhor que eu posso ser e ofertar o melhor que eu posso ofertar. E aí, começando a pesquisar, começando a assistia vídeos de psicólogos, assistia até coaches, eu assistia de tudo. E eu olhava assim, até o último estalo, assim, que eu percebi e falar, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa mãe. Eu sou boa. No nível que eu consigo ser, claro. Assistindo o vídeo do Elton, e ele falava sobre limite, nananana. E eu falava, nossa, mas eu faço tudo isso. Aí ele falou assim, que isso é bom, porque você se respeita, você coloca o limite pro outro, você se respeita. E eu, nossa, eu sou uma boa pessoa. E sabe quando você fica assim, nossa, eu acho que eu sou uma boa pessoa. Eu acho isso que eu tô fazendo pro Nicolas é bom. Eu acho que não é tão ruim assim como eu achava que era. Então eu comecei a distorcer a minha imagem que era distorcida. Não sei se eu expliquei direito. Eu comecei a me enxergar como eu sou e não como eu achava que eu era, e não como as pessoas diziam que eu era. Eu comecei a me enxergar eu como eu sou. E isso mudou muito no meu caminhar pra mim, por mim e pra mim e pra minha família, que é o Nicolas. Que hoje eu já não tenho mais os gatinhos, por conta de saúde mesmo. Que eu ficava assim, ó, coçando, meu rosto vivia inchado, meu olho vivia inchado. O Nicolas é a mesma coisa, o Nicolas tem alergia. Então eu precisei doar. Mas estão em famílias tão boas quanto a minha. Certo? E aí, inicialmente por culpa, fui cuidar do Nicolas por culpa inicialmente. E eu sempre chorava horrores. Então, isso é um sinal de culpa se você faz isso. Tem um vídeo da Tatá com a Thaís Araújo no programa delas. E a Tatá começa a chorar porque ela fala que ela gosta de trabalhar, mas ela quer ter a filha dela e ela passa mal, mas ela tem que trabalhar e ela fica nesse negócio de será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou dar conta? E começa a chorar. E ela chorando de um lado, eu chorando do outro. Porque eu sentia a mesma coisa. Eu precisava trabalhar, eu precisava cuidar dele, aí eu tinha que parar de amamentar ele para poder trabalhar. E eu falei, nossa, mas tem uma pessoa aqui do meu lado que poderia estar fazendo isso e ela não tá fazendo e eu tenho que fazer, sabe, nessa confusão toda. Eu chorava muito, até uma pessoa falar assim, eu acho tão engraçado, até uma pessoa chegar e falar assim pra mim, você tem que parar de sentir culpa. Aí eu, bom, parei de sentir culpa. Que legal, né? É muito fácil. Você tem que parar de chorar. Você tem que parar disso. Você tem que parar daquilo. Eu falei, gente, eu acho que a pessoa ela não raciocina antes de falar essas coisas. Não é possível. Você acha a mesma coisa que eu? Porque não é possível. É só você não sentir. Nossa, é muito fácil. É só eu não sentir. Vou desligar meu sentir. Igual os. Eu esqueci a série. Diários de um Vampiro, que ele desliga as emoções assim, aí eles vivem adoidado. Eu vou desligar minhas emoções, desliguei. Pronto, acabou. Pronto, não sinto mais nada. Agora eu não sinto nem a culpa nem nada. Nem nada de bom, nem nada de ruim. É muito fácil. Falar é muito fácil. Mas e o fazer? Como? Como que eu não sinto culpa nessa situação? Até eu chegar na resposta, porque não me foi dada a resposta. Só me foi dado o julgamento, não me foi dada a resposta. E eu, como uma boa questionadora que sou, fui buscar a resposta. Porque ninguém me dá a resposta, eu vou buscar. Basicamente, meus amores, o que eu entendi, eu compreendi naquele momento, não foi naquele momento, chorei muitas vezes vendo esse vídeo. O que eu entendi e compreendi depois de um tempo é que eu fiz o melhor que eu tinha com o recurso que eu tinha. E eu já falei sobre isso quando eu entendi e compreendi a minha relação com a minha mãe. Eu falo lá no vídeo de maternidade. Eu dei pro Nicolas o que eu podia dar naquele momento. O melhor que eu podia dar com o recurso que eu tinha. Então, quando a gente se torna mãe, a gente compreende muitas vezes a nossa mãe. Mas não necessariamente que eu precisei ser mãe para compreender a minha mãe. Confuso, né? Mas continuando. E ali eu entendi que na época eu precisei tirar o Nicolas porque eu precisava trabalhar. Se eu não precisasse trabalhar, eu não teria tirado. Então eu dei o meu melhor com o que eu tinha naquele momento. E tava tudo bem, tava tudo certo. Eu me acolhi naquele momento. Falar, eu fiz o que deu, o que eu pude. Porém, aqui entra o pulo do gato. Porém, eu não aceitei aquela condição.
Eu fui buscar melhorar aquela condição. Eu fui buscar melhorar o meu financeiro e o meu tempo para eu conseguir conviver. O problema aqui é que muitas pessoas entendem, ela chegou no entendimento, eu entendi, mas ela não faz diferente, não muda nada, não muda nada. Eu sei que eu trabalho todo dia 12 horas e eu não tenho tempo para minha família. Tá, eu já entendi, eu aceitei que eu tô ofertando o melhor que eu posso e que eu consigo. Já entendi, já compreendi, enfim. E o que que eu vou fazer com isso? Tem gente que aceita. É isso aqui mesmo. Ela se acomoda, ela tinha uma palavra, veio uma palavra específica. Não era acomodar, mas assim, a pessoa ela aceita e ela se acomoda naquela situação. Ela não faz nada pra mudar. E foi isso que eu passei na minha infância. A minha mãe tinha que cuidar de 5, ela trabalhou muito, ela deu tudo pra gente que ela pôde dar. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas ela via que eu tinha, como eu falo? Desejo não. Eu tinha necessidades afetivas. Toda criança tem necessidade afetiva. De carinho, de amorosidade, de tempo, de presença, de brincar, de lúcido, de... Enfim, a criança tem essa necessidade. E eu não tenho tempo, eu já entendi que eu não tenho tempo, mas que eu preciso fazer isso, isso, isso. Eu preciso entregar a sobrevivência para essa criança, o básico. Já entendi, já compreendi. Tá, mas eu vou aceitar ficar nisso aqui? O que eu posso fazer para melhorar isso aqui? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para sair dessa condição? Foi isso que eu fiz. A minha mãe ficou nessa parte, eu ultrapassei essa parte, porque eu fui em busca de respostas. Eu já entendi e eu não aceito. Não aceito. Eu quero conviver mais com ele, eu não aceito. Então eu fui buscar me profissionalizar mais. Então eu ficava um pouco distante, mas não era pro resto da vida. Era uma coisa de meses. Eu ficava um pouquinho mais afastada, mas eu ganhei mais tempo, eu ganhei mais recurso financeiro para ficar mais tempo com ele. Então eu enxerguei a dificuldade, eu enxerguei tudo, consegui enxergar, colocar tudo no lugar e agora eu preciso raciocinar como melhorar essa situação. E aí entra o querer, eu preciso querer. Se não for por mim, que seja por ele. Mas eu preciso querer, porque senão eu não vou sair. Eu preciso ter disposição para sair dessa condição. E foi o que eu fiz, fui buscar condições para sair dessa situação que não era boa para mim, também não era boa para ele. Porque era só eu e ele. Até hoje é só eu e ele. Então eu precisava ter tempo para ele, eu precisava ter tempo para cuidar da casa, mas eu precisava ter tempo para mim. Eu precisava ter tempo para trabalhar e eu preciso de tempo para tudo, para mim, para ele, para casa, para serviço, para tudo. E eu preciso me organizar para ter esse tempo para tudo. Certo? E aí o que eu faço de diferente, que aí eu falei para vocês, maternidade mãe e filho, maternidade mãe e filho, no caso do Nicolas. Coisas que eu não tive e que eu passo para ele. Esses dias, esses dias mesmo, não faz nem uma semana, ou faz, sei lá, umas semanas, falando pra ele assim, né, mamãe tá triste, quero colo. Falando pra ele, mamãe tá triste, quero colo. E aí eu falei, gente, a gente não vai pra capoeira, a gente faz capoeira junto. Hoje a gente não vai pra capoeira, a gente vai ficar em casa. Vamos aprontar em casa, aí ele adora, falou aprontar, ele adora. Aí eu comprei pizza, comprei refrigerante, e fazia mais de ano que eu não comprava pizza, eu não compro besteira assim, muito raro. Aí ele aproveita, né? Aí ele veio, fez o carinho dele, o cafunézinho dele do jeito que ele consegue fazer. E a gente teve um momento junto. Mas também eu percebo a necessidade dele emocional. De toda vez que é o final de semana que ele vai pra casa do pai dele, toda segunda-feira ele volta, ele quer dormir junto, agarrado. Só que ele não percebe, porque ele não tem esse nível de consciência, mas eu percebi esse padrão. E aí eu mesmo já ofereci, eu falei, olha, toda segunda-feira a gente dorme agarradinho. Porque ele tem essa necessidade de se sentir protegido quando ele volta. É como se ele fosse pro mundo ali, ele vai na sexta e volta no domingo. É como se ele tivesse ido pro mundo, porque lá é outra casa, é outras regras, é outra dinâmica. Não é uma dinâmica que ele consegue, não, que ele tá habituado a passar normalmente assim durante a semana. Então é outra rotina também. E aí quando ele volta carente, ele quer colo, ele quer dormir agarrado. Então toda segunda-feira a gente dorme agarrado, por causa dessa necessidade dele, entende? E quando ele vem com uma questão, uma pergunta, fala, mãe, o que é isso? Ontem ele me perguntou, mãe, o que é coadjuvante?
Aí eu vou responder. E aí quando eu não sei responder, eu falo, não sei, vamos pesquisar. Aí ele adora. Então eu consigo perceber as necessidades emocionais dele e suprir. Mas ele só consegue perceber isso porque eu ensino pra ele. E também as necessidades mentais. Exemplo. Nicolas falou assim pra mim, esse é mental. Mãe, esse é mental? É. Mãe, eu quero um chocolate. Aí eu falei, tá, qual chocolate você quer? Aí ele parou, pensou, qualquer um. Eu falei, não existe qualquer um. Na sua cabeça veio o chocolate que você quer. Qual o chocolate que veio na sua cabeça? Aí ele falou assim, é um dourado que meu pai me deu, ele é assim, assim, ele não sabia o nome. É o alpino. Ele queria chocolate alpino. Aí eu falei, tá bom, viu como você sabe o que você quer? Você sabe o que você quer, mas você não pode aceitar qualquer coisa. Você tem que comer aquilo que você quer, que veio na sua cabeça. Então eu tô ensinando ele a ligar o mental e o emocional, desde a infância. Que é isso que eu faço todos os vídeos no meu canal e é isso que eu faço no meu trabalho. A pessoa entender que ela pensa e que ela sente que ela precisa unir os dois, além da intenção e do comportamento. Então eu liguei ali pra ele o mental e o emocional e o comportamento foi a gente ir lá comprar com dinheirinho e ele comeu o chocolatinho que ele queria, que ele sentiu de comer. Mas ele não queria falar que era o alpino, porque o alpino é um pouquinho mais caro do que um docinho qualquer, que geralmente a gente compra um docinho assim só pra passar vontade do doce. Comprava, né? Depois da reeducação alimentar mudou tudo. Mas enfim, então eu já tô ensinando pra ele que ele pensa e que ele tem que prestar atenção no que ele pensa. E que ele sente, que ele pode e deve prestar atenção no que ele sente. E juntar e unir os dois. Então eu já tô ensinando isso pra ele. Agora eu te pergunto, você foi ensinada isso? Eu não fui. Eu nem sabia que eu pensava até eu pensar. Eu nem sabia que eu pensava até eu perceber que eu pensava. Eu nem sabia o que era sentir até eu pesquisar e falar, nossa, eu tô sentindo alguma coisa aqui que eu não sei o que é. O que é isso? Tem que identificar, e agora eu tenho que saber lidar, e agora eu tenho que ensinar pro Nicolas. A gente não é ensinado isso. Pouquíssimas pessoas foram. Você foi ensinada isso? Eu queria saber. Eu não fui. E por eu ter desenvolvido pra mim, por mim, eu consigo hoje ensinar o Nicolas. E eu consigo ensinar vocês, minhas crianças mentais e emocionais. Comportamentais e intencionais. Eu falo que eu atendo crianças adultas. Essa é a minha função. Desenvolver, da mesma forma que eu desenvolvo o Nicolas, que é uma criança, eu desenvolvo meus clientes que são adultos. Basicamente é isso. É como se cresceu na idade, mas não cresceu no restante. Não cresceu na mente, não cresceu nas emoções, nem nos comportamentos, nem nas intenções, que é o principal. Certo? E aí eu trouxe alguns exemplos que eu faço com o Nicolas, diferente do que eu tinha na minha base antes. E aí eu já falei sobre a autodestrutiva, que eu já curei isso, e como eu fui convidada, assiste lá o vídeo depois que eu terminar esse. Já tô terminando, é rapidinho. Eu ia trazer umas analogias, mas eu não sei se eu já terminei de falar tudo sobre isso. Não, tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa pra falar. Mas vocês conseguiram entender, né? Dei exemplos meu como filha, meu como mãe, que eu faço diferente, mas porque eu questiono, não aceito e vou atrás. E aqui eu queria comentar sobre gatilhos. Eu já tenho um vídeo no canal sobre gatilhos. Como lidar, assiste lá depois de assistir esse. Assiste todos os vídeos do canal. Você vai aprender muito, tenho certeza. Maravilhoso. Toda vez que... É muito louco, porque a maioria das pessoas tem gatilhos com coisas negativas. Os meus gatilhos são com coisas positivas. Positivas. Justamente pela distorção da minha imagem. Então, toda vez que o Nicolas me pede um colo e eu dou esse colo pro Nicolas, ali eu tenho um gatilho, que eu travo e fico assim. Mas eu finjo que nada tá acontecendo, porque aqui dentro tá borbulhando, aqui dentro. Mas por fora eu tô funcionando. Por fora eu funciono. E por dentro aqui minhas emoções tá... E meu mental tá... Mas por quê? Porque todo momento eu tenho esses gatilhos. Porque eu olho e falo... O Nicolas fala, mãe, quero colo. Eu, tá bom, vem que eu te dou colo. Olha que difícil. Mãe, eu quero um cafuné. E aí eu vou lá e faço cafuné. Olha que difícil. Mas eu preciso querer. Senão eu olho pra essa criança e falo, para de palhaçada. Você sabe fazer tudo, vai fazer você. Né? Igual muitas vezes ele fala assim, mãe, eu queria uma massagem. A maioria das mães fala assim,
faz massagem você. Muitas vezes eu falei assim, hoje eu não quero fazer massagem não. Faz você a massagem. Mas, se o meu querer, no nível do querer dele, eu posso falar, não, faço uma massagem assim de 1 minuto. Porque é só isso. Nicolas gosta de toque físico e eu não gosto muito. Mas eu faço por ele. Porque eu entendi que assim ele se sente amado por mim. Ele gosta, ele quer andar segurando a mão. Ele quer abraçar todo o tempo. Ele quer beijar e beija o rosto inteirinho. Ele quer ficar abraçado, ele quer ficar agarrado. E eu me sinto sufocada. Mas eu deixo e faço por ele, porque ele se sente amado desse jeito. Já eu falo assim pra ele, mamãe te ama. E ele não responde. Ele não é de responder. Porque não é do jeito dele. Entende? E eu respeito o jeito dele. Igual eu respeito a minha mãe. Aí eu olho pra ele assim e falo assim, tá bom, vamos fazer uma massagenzinha. Aí eu faço. Mas quando eu não quero também eu falo, não, faz você. Ou senão a gente troca, eu faço em você e você faz em mim. Ele, ah, não quero. Eu falei, então também não quero. E a gente se conversa assim. Então, por eu querer que ele se sinta amado por mim, eu faço do jeitinho que ele entende, que ele sente. Mesmo que não seja do jeito que eu gosto. E porque eu me importo com ele. Certo? E aí, o fato de eu entregar pra ele dessa forma, eu sempre tenho gatilhos. Todos os dias eu tenho gatilho. Então, eu vejo muita... E é tudo bem, é normal, e é da vida. As pessoas fugindo dos gatilhos. E ela não entende que o gatilho tá te convidando a curar aquilo. As pessoas não entendem, elas querem fugir dos gatilhos. Mas o gatilho tá falando assim, olha, tem alguma coisa aqui que não tá legal. Vamos olhar agora? Aí eu falo, bora, vamos olhar. Todo dia eu olho. Todo dia. Não tem um dia que eu não tenho um gatilho. Mas por eu já estar habituada, aí eu funciono. Eu funciono normal, eu sou um adulto. Eu tô sentindo aqui, já tô começando a me organizar por dentro, eu mesmo me organizo, eu mesmo tô sabendo o que eu tô sentindo, tô questionando, tô entendendo. E tô funcionando do lado de fora. Eu tô com o Nicolas, tô prestando atenção nele, tô dando o colo que ele quer, tô abraçando ele pra dormir. Então eu sempre tenho gatilhos com coisas positivas. Muito louco, né? Mas aí aqui eu gostaria de trazer 3 visões diferentes. Que é, um dos vídeos eu falo também, eu acho que é o de personalidade, eu não lembro. Aqui eu tenho a visão da criança, do adulto e do idoso. A visão da criança é, nossa, como era fácil me dar esse colo. E eu pedi tanto esse colo e não me foi dado esse colo. Olha como foi fácil. Porque eu, como adulta, dei o colo pro Nicolas, né? Então a minha criança interior fala, ai, o microfone tá aqui. Fala, eu queria esse colo. Por que eu não ganhei esse colo? Como é fácil dar colo. Como é fácil ouvir, parar e ouvir. Essa é a criança falando dentro de mim. E aí eu vou pra visão do adulto. O que o adulto tá falando pra mim? Fala, cara, olha como é difícil dar um colo. Por que é difícil? Porque eu preciso querer, eu preciso ter me desenvolvido, eu preciso me entender primeiro. Pra eu dar esse colo pra essa criança. Olha o tanto de coisa que eu precisei desenvolver, eu e eu. Desenvolver, eu precisei desenvolver o meu sentir, eu precisei desenvolver o meu entender, eu precisei desenvolver meus comportamentos, eu precisei desenvolver as minhas intenções para eu conseguir fazer o básico, que é dar um colo para essa criança. Olha o tanto. E é complicado, e é difícil, e não é fácil. Ainda mais porque dar colo para ela me dá gatilho. E o adulto fala isso para mim. Olha que complexo. E aí vem a visão do idoso, do ancião. E essa é a mais gostosa, que ele olha assim, sabe, tipo um idoso, uma anciã, tipo eu, velhinha. Eu olhar pra essa situação, pela essa mesma situação, e falar assim, nossa, como é gostoso eu proporcionar pro outro o que eu não tive. Porque eu sei que aqui, quando eu proporciono pro outro o que eu não tive, eu já quebrei um padrão. Eu tô falando pra ele que ele pode sentir. E além do que ele pode compartilhar comigo. Eu tô falando pra ele que a porta tá aberta pra ele pedir. Então, muito do que eu não tive, eu consigo ofertar para ele. O idoso fala assim, nossa, isso é muito bom. Porque eu tô ensinando uma coisa totalmente diferente, eu tô dando uma base nova, uma base diferente para essa criança. E essa criança não vai ter a base que eu tive. Ela vai poder ofertar se ela for ter filhos. Sempre coloco assim, porque eu não obrigo o Nicolas a viver nada. Eu deixo aberto para ele querer.
eu quero isso, eu quero aquilo, e eu só apoio e vou orientando ele no caminho. Mas eu não falo pra ele, eu quero que você seja isso, você tem que ser isso. Não faço isso. Não pré-determino nada pra vida dele. Dou apenas as bases, os valores, e para ele que ele possa ser o que ele quer ser na vida. E aí o idoso, o ancião, ele olha assim, sabe aquele sentimento de alma lavada? No sentido de eu consegui fazer o melhor que eu pude e eu consigo ver a longo prazo de sendo passado de uma forma diferente. Então, eu te convido a fazer essa reflexão para tudo que você passar. Ver como a sua criança se comporta, como o seu adulto se comporta e como o seu ancião se comporta. Porque temos essas três energias na gente. Tem coisas que a gente sabe e tem coisas que a gente precisa desenvolver. Se eu só tenho a visão da criança, eu preciso me convidar e eu preciso querer ter a visão do adulto. Como o adulto vê isso? Como o ancião veria isso? Então eu já tenho essas três energias muito bem desenvolvidas em mim. E aí, por ter o ancião e o adulto desenvolvido, é que eu tô com sede, mas não quero pegar meu galão. Olha o tamanho do meu galão de água. Eu vou parar já pra beber um golinho de água. Nem lembro o que eu tava falando, esqueci. Toda a situação a gente consegue ter essas três visões, da criança, do adulto e do ancião. Às vezes você só tá na visão da criança ferida. Tipo, eu queria colo. Eu queria esse colo e não foi me dado esse colo. E aí eu fico ali na visão da criança. Mas eu não tenho a visão do adulto de o tanto de coisas que eu precisei desenvolver para ofertar esse colo. Então, hoje eu consigo, com a visão do adulto e do ancião, consigo ver que foi me dado sim o melhor o que me foi dado foi o melhor que podia ser ofertado, com toda a condição. E eu não posso, com o olhar de uma criança, julgar e questionar de olha o tanto que eu já fiz, que eu consegui fazer pelo meu filho. Mas por que minha mãe não conseguiu fazer isso por mim? Porque somos diferentes, temos visões diferentes, somos pessoas diferentes, temos valores diferentes, temos consciências. Isso, muito obrigada. Temos consciências diferentes. Então eu não posso querer que ela faça coisas que só eu fiz, que a minha avó não fez, que ela não fez, que talvez ela nem enxergava que ela podia fazer. E são condições de vida diferentes, são tempos diferentes, é tudo diferente. Tudo diferente. Então, muitas vezes as pessoas falam que acham que sabem empatia. O que é empatia? A pessoa quer se colocar no lugar da outra, tendo a vivência, a experiência dela, na visão dela. Não. Eu falo que basicamente empatia é validar o outro. É validar. O outro fez o que ele podia. Ah, mas eu teria feito diferente. Caguei pra você. Brincadeira. Você faria diferente porque você é uma pessoa diferente, com visão de mundo diferente, com uma consciência diferente. Você é diferente do outro. Você não viveu a vida do outro, você não viu as experiências do outro, você não viu nada igual ao outro. Por mais que muitas pessoas vivam abandono, mas as pessoas vivem abandono de forma diferente. A rejeição, as pessoas vivem de forma diferente, porque são pessoas diferentes. Eu tenho uma visão de autorresponsabilidade, tem pessoas que têm uma visão de vitimismo. Isso já muda tudo. Muda tudo. Tem pessoas que é conduzida pelo medo, tem pessoas que é conduzida pela culpa. E isso muda tudo. A forma como eu sou conduzida muda. A forma como eu vejo o mundo muda. E a forma como eu passo pelas coisas também muda. Certo? E aqui a gente terminou. Cheio de opiniões no sentido de vivências e experiências minha, para agregar na sua. E aí eu gostaria de saber, deixa nos comentários se fez sentido para você todo esse compartilhar. Mas aqui eu gostaria de colocar uma analogia. Uma analogia de coisas que eu consigo perceber fora e coisas que eu consigo perceber dentro. Analogia. O que tá dentro, o que tá fora, o que tá em cima, o que tá embaixo. Certo? E aqui na minha trajetória, no meu caminhar, esse vídeo vai ficar longo, eu vou beber um pouquinho de água. Mas não tem muita coisa não pra compartilhar. Rapidinho, meus amores. Meu botijãozinho. Continuando, na minha trajetória, no meu caminhar, a gente conhece muitas mães diferentes, muitas formas diferentes de funcionar como mãe. Eu sou uma mãe diferente da minha mãe. E as minhas amigas são mães, que são mães, são diferentes de mim e são diferentes da mãe dela.
Cada um tem o seu jeitinho de funcionar. E nesse caminhar eu peguei algumas formas e consegui relacionar com energias que a gente conhece externas. E aqui não conheço a fundo, então eu vou colocar só o que eu entendi, eu percebi através da minha vivência e da minha experiência. Eu conheci uma mãe, que é aquela mãe do cuidado, assim, como que eu posso dizer? Do autocuidado, e aquela mãe mais detalhistazinha, no sentido de cuidar de si, cuidar do filho, a ponto de não deixar o filho cuidar de si. Ela acaba anulando um pouco o filho. Então, aquela mãe que dá muito pro filho e dá muito para si mesma, mas ela não consegue, ela não tem o limite ali, ela não sabe quando parar. Ela não sabe ainda. Então, é uma mãe que, quando eu estava sob essa energia, foi uma energia de autocuidado muito grande. Não de vaidade também. Então eu me tornei uma pessoa mais vaidosa fisicamente. Então uma vaidosa assim mais no cabelo, na unha. Eu estava sob a energia dessa mãe. Essa mãe veio pra mim pra isso. E eu já falei dela no canal. Então essa mãe que cuida mais do físico, que ela é mais vaidosa, ela acaba passando isso pro filho. Então o filho ele se torna um pouco mais assim, igual essa mãe, porque essa mãe ela tem essa característica em específico, certo? E aí depois eu volto pra falar qual é a energia fora. Eu já falei a energia dentro. Então é uma mãe que é muito mais vaidosa assim com o físico. Eu tive sobre essa energia e eu vou falar qual é a mãe que se identifica mais. Se você se identificou com essa mãe, você deixa nos comentários. Já tem uma outra mãe, que essa mãe é aquela mãe que corre atrás de respostas, que batalha pelo filho, mas que não passa a mão na cabeça do filho, ela aprende para ensinar pro filho. É uma mãe que sempre busca recursos. Então é aquela mãe que ela aprende para ela e ela passa pro filho. Ela entende sobre ela e ela passa pro filho. Ela não gosta que os outros chamem a atenção desse filho, porque ela mesma já tá em cima, ela já chama atenção. Então fala assim, fica no seu lugar que eu fico no meu. Esse é outro tipo de mãe, certo? Se você se identificou, você deixa nos comentários também. E tem uma energia fora que geralmente acompanha esse tipo de mãe, assim, na personalidade, no jeito de fazer. Outra mãe, essa mãe, cara, essa mãe é difícil. Não ruim, mas essa mãe foi dos aprendizados mais difíceis que eu tive, justamente por causa do lado destrutiva. Esse é o tipo de mãe, aquela mãe anciã, mas não no físico, mas na energia. É aquela mãe, querendo ou não, uma mãe mais pesada. É uma mãe que não tem paciência para explicar, para ensinar. Ela tem a sabedoria, mas ela não tem a paciência para explicar e para ensinar igual a mãe anterior. Ela só fala assim, faz assim, porque eu já passei por isso e eu sei o que eu tô falando. Aí você pega um filho tipo eu e fala assim, mas por quê? Aí ela não tem paciência para explicar. Ela só fala que é para você fazer isso. Mas para mim, o ensinamento dessa mãe principal, dessa anciã, é um dos ensinamentos mais difíceis, que é você respeitar a escolha de um filho quando ele escolhe desistir de algo. Porque essa mãe, ela já sabe, ela já entende que a salvação é individual, vamos dizer assim. Se eu desistir da minha vida, não tem o que essa mãe faça. Ela pode estar ali conversando, batalhando, mas a pessoa precisa usar as pernas dela para caminhar. Se ela não quiser usar as pernas dela, ela vai ficar parada onde ela tá. Que foi o que aconteceu comigo. Então, você pegar esse tipo de mãe e é maravilhoso esse entendimento, mas é doloroso ao mesmo tempo. Essa sabedoria é uma sabedoria pesada e dolorosa ao mesmo tempo. Porque você imagina, você tá vendo seu filho com dificuldades e tá desistindo da vida e você tá conversando com ele, mas ele não te deixa acessar e você ter que respeitá-lo pela escolha dele. É difícil. Você sabendo que o mundo pode te ofertar muita coisa e você vê o seu filho querendo desistir da vida e você não poder fazer nada porque ele não deixa você acessar ele, você não consegue acessar ele. Mas você não consegue acessar pelo jeito que você tá fazendo. Essa mãe, ela não enxerga que ela pode fazer de um jeito diferente para acessar. Ela é tipo aquele idoso mesmo, sabe? Que só sabe fazer daquele jeito.
E a pessoa que tem que se adaptar a ele, não ele se adaptar ao outro. Esse é um tipo de mãe que eu conheci no caminho também, certo? Outro tipo de mãe, eu não sei se eu falei todos, acho que só tem mais duas. Esse tipo de mãe que eu vou falar agora é uma mãe que ela te ensina, mas à distância, no sentido assim, eu vou te colocar numa situação para você aprender e eu vou te dando o caminho para você saber lidar, mas eu não interfiro, é você que vai fazer tudo. Tá vendo que são mães diferentes, são formas diferentes de funcionar. São diferentes. Essa mãe, ela é uma mãe assim que vai na raiz, que te ensina o mais profundo possível, que ela mostra para você onde dói e onde não dói e ela te dá o caminho para sair dessa dor. Esse tipo de mãe também. Eu conheci no caminho. E aí no final eu falo a energia externa e como é pra mim. Qual é a mãe que eu me identifico? Se você se identificou com essa, você deixa também nos comentários. E a última mãe, que eu vou falar, essa mãe é a mais difícil pra eu falar. Toda vez eu falo minha amiga, eu não gosto de falar dessa mãe porque eu sempre choro quando eu falo dessa mãe, não gosto. Porque pra mim, essa é a mãe mais difícil que tem. Não de forma ruim, mas no sentido de carga. Essa mãe tem uma carga muito pesada, não negativa, mas para ela lidar com tudo que ela precisa ter muita força. Então esse tipo de mãe que acolhe, que protege. Sabe qual é o nível de uma mãe que protege? Essa mãe, para um filho se sentir seguro no colo de uma mãe, essa mãe tem que ser muito forte. Para o filho poder se desarmar e falar assim, aqui eu posso ser vulnerável, porque minha mãe vai me proteger. Esse é o nível de mãe. Esse é um tipo de mãe, aliás. Nível não, tipo. Esse é um tipo de mãe. E eu falo com ela, assim, muito emocionada, vocês vão entender por quê. Por causa da energia externa. Por causa da energia externa. É uma mãe que ela precisa de muita força, ela precisa de muito acoramento. E muitas vezes ela não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe de forma consciente, mas de forma inconsciente ela sabe. Então é uma mãe que precisa ter muita força para ela mostrar pro seu filho que ela consegue lidar com as coisas. Que ela consegue desarmar o filho e acolher esse filho e proteger esse filho no momento que esse filho quebra. Ou o marido, enfim, filho. Eu tô falando filho aqui porque a gente tá falando de maternidade, certo? Então é isso. Se você se identificou com essa mãe, você deixa nos comentários também. Qual é a mãe que eu me identifico? Todas. Todas as mães eu me identifico, porque eu sou um pouquinho de cada uma. Eu precisei ali usar um pouquinho dessa energia externa de autocuidado, de um pouquinho de vaidade. Não me identifico tanto, mas eu precisei dessa no momento. Em algum momento precisei. Eu precisei também ser essa mãe que busca informações fora para trazer para dentro. Claro que a gente tem uma específica que é sempre o topo. E aí no final eu falo, sempre o topo ali da cadeia. Eu tenho mais dessa mãe. Eu posso ter um pouquinho de cada uma, mas eu tenho mais dessas. Daqui não é minha prioridade, mas é a que que eu mais me identifico, é aquela que mais se parece comigo, entendeu? A gente vai chegar nessa parte. Mas a gente tem um pouquinho de cada uma. E quem não tem, precisa desenvolver. De autocuidado, certo? Depois a segunda mãe já falei, de buscar, ou seja, eu busquei informações para lidar comigo. E hoje eu consigo compartilhar com o Nicolas. Aquela mãe que precisou ir fundo nas suas questões íntimas e pessoais para se curar e não passar pro filho. Fui essa mãe também, sou essa mãe também. Sou essas 3 tipos de mãe até agora. Aquela mãe de sabedoria que respeita o filho no caminhar dele. Eu vou dar as bases para ele e eu respeito o caminho que ele escolher para si. Essa é a mãe mais difícil que tem, mas ela é necessária. E eu não sei se eu falei todas. Eu acho que é a última mãe, né? A última mãe, que é a mãe que protege, que é a mãe que acolhe. Que essa mãe eu também sou, que eu citei no canal hoje, no vídeo de maternidade. Eu citei ela quando eu falo que o Nicolas quer se sentir protegido e eu abraço ele para ele dormir. Quando ele me pede colo, entendeu? Certo? Qual dessas mães eu sou? Todas as mães eu sou. Por quê? Porque o meu filho tem necessidades diferentes em períodos diferentes.
E eu preciso entender isso, eu preciso me adaptar ao meu filho. E aquela coisa de copia e cola, de criar, eu não crio, eu educo. Então, se ele precisa se sentir protegido, eu protejo. Se eu sinto que ele precisa de um autocuidado, eu ensino ele a se cuidar. Se eu percebo que ele precisa de uma informação que eu não tenho, eu vou buscar a informação e passar para ele. Ou eu ensino ele a buscar a informação que ele precisa. Nem tudo eu preciso aprender para ele. Ele pode aprender direto da fonte, certo? A sabedoria eu já falei aqui, né? De respeitar o caminhar dele, eu preciso só passar as bases e respeitar o que ele escolher para ele, independente se eu gostar ou não. Essa não é a minha função. A minha função é educá-lo da melhor forma para ele ser ele e viver no mundo do jeito que ele escolher. E eu não sei se eu falei todas, eu acho que eu falei todas. Qual é a mãe, assim, topo, tipo assim, topo, que eu me identifico mais, que eu percebo, cara, eu sou essa mãe. Na maior parte do tempo. Eu vou deixar pra vocês falarem no comentário. Descrevendo a minha infância com a minha mãe e a minha fase adulta com meu filho, qual é o tipo de mãe que você acha que eu sou? Majoritariamente, eu acho que é assim que fala. Assim, o central. Descrevendo todas essas mães que eu descrevi. Qual que você acha que mais se parece comigo? Que eu tenho ali a maior parte do tempo essa mãe em específico. Qual o tipo de mãe que eu sou na maior parte do tempo? Deixa nos comentários. Vamos ver se você entendeu o vídeo que eu tô falando. Vamos ver se você entendeu, vamos ver. E agora, falando de energia externa, eu vou falar as energias que eu conheço. Eu tenho outras, porém eu não tenho tanta base pra falar, então eu não abordei no vídeo. A primeira mãe interna, que age assim, que ela é mais vaidosa, que ela tem um autocuidado prioritário e ela acaba, às vezes, atrapalhando o filho por ela preencher tanto o filho que ela não ensina o filho a se preencher. E aí, quando essa mãe, por algum motivo, se retira, esse filho sofre muito. Porque essa mãe tornou ele dependente dela. Acontece, faz parte. Essa mãe, em específico, que ela é uma mãe doce, uma mãe vaidosa, que gosta dos espelhos. Eu já falei dela no canal. É uma energia externa essa, é a mãe Oxum. E eu já falei dela no canal. Tem as músicas dela. Eu só conheço a Rosa Amarela, então eu não consigo falar mais do que a Rosa Amarela. Eu conheci elas a partir das músicas. Por que eu tô conectando isso esse entendimento a essa mãe? Porque no momento do meu autocuidado ali, eram as músicas dessa mãe que ressoavam comigo. Então, toda vez que vinha uma música dessa mãe em específico, eu sentia. Aquela música ressoava comigo naquele momento. E aí eu me observava. Era um momento que eu tava para mais autocuidado, que eu acentuei o meu autocuidado, mais físico. Eu não cheguei até a vaidade, porque essa mãe não ressoa tanto comigo. Então, assim, como se eu tivesse um aprendizado com essa mãe. Como se eu tivesse conhecido uma mãe assim. Sabe que você conhece uma amiga, essa amiga é vaidosa e ela te incentiva a ser um pouco mais vaidosa? É como se fosse isso. Só que eu tô dando uma referência de um arquétipo, de um orixá, no caso. Entende? Mas pode ser uma amiga, aquela amiga que te incentiva a se cuidar mais, a ser um pouco mais vaidosa. Pode ser que ela tenha esse tipo de arquétipo, esse tipo eu falo arquétipo, né? Mas vocês entenderam. Segundo, aquela mãe que busca, que protege, que cuida, que ampara, mas que ela vai atrás para poder fornecer o melhor para o seu filho. Essa mãe, externamente, é a mãe Oiá. Sabe aquela mãe que quando você não tem respostas, ela traz respostas, ela te questiona, ela faz buscar, ela faz você buscar respostas para aquelas perguntas. É a mãe Oiá, certo? Então, tira daqui da energia, você pode colocar como uma pessoa, uma mãe, ou uma conhecida, uma pessoa que você conhece que ela te incentiva assim a buscar respostas, a buscar perguntas para respostas que você não sabe ainda que tem, certo? Terceira mãe é a mãe. Terceira mãe, qual foi a mãe? Eu não lembro da ordem. Se eu mudar a ordem, não tem problema, vocês estão entendendo? A terceira mãe que eu vou falar é aquela mãe que te guia pelo caminhar, que ela vai te curando no caminho. Essa é a mãe Iemanjá. E eu já falei dela no canal.
quando no momento que eu tô ali sob olhar as minhas dores mais profundas, era a música dela que ressoava comigo. Então, quando você conhecer pessoas assim, são pessoas que geralmente elas te impulsionam à cura, te impulsionam a coisas mais profundas. Então, são pessoas que geralmente... Como que eu vou explicar? Não são pessoas tão superficiais, não são pessoas densas, pesadas, mas que geralmente traz esse contexto, esse sentir. Não é negativo. A gente tende a associar uma coisa com a outra, mas não é negativo. Certo? Então essa mãe é Iemanjá. A outra mãe, aquela mãe de sabedoria, aquela sabedoria que dói, aprender, dói aprender e dói conviver com aquela sabedoria, é a mãe Nanã. Então, eu tenho uma amiga que é assim, que eu falo pra ela, eu falei assim pra ela, mas eu não tô enxergando isso que você tá enxergando. Como que você tá vendo isso que eu não tô vendo? E aí ela falou assim, deixa que a vida te ensina. Aí eu tive um gatilho naquele momento, eu nem falei pra ela. Eu tive um gatilho no sentido, toda vez que vinha essa frase, não era pro bem, era pro mal, no sentido, eu tô tentando te ensinar, você não quer aprender, você não quer aprender. Então deixa que a vida te ensina, vai lá aprender com a vida, vai aprender com a dor, vai aprender com as quedas, não é que eu não queria aprender, eu gosto de enxergar com os meus olhos, e eu falava pra ela, como que você enxerga isso que eu não tô enxergando? Me mostra o caminho, fala pra mim como é chegar nisso que você tá enxergando que eu não tô vendo. Eu não tô vendo o que você tá vendo. Me ensina. E aí a resposta dela é, vai aprender com a vida. E eu fui aprender com a vida, vocês acreditam? Porque eu não consegui entender o que ela tava falando. E é tão bom aprender com você, aprender com você enxergar com seus olhos, você ouvir com seus ouvidos, você sentir com o seu sentir, com a sua pele. É muito bom, porque quando vem do externo, pode vir distorcido ou pode vir diferente. E você enxergando por si, tem coisas que às vezes a pessoa não pega e você pega. E aquilo que ela tentou me ensinar, há 2 anos atrás, eu consegui aprender agora. Agora. E uma coisa que ela não conseguiu explicar e eu consegui aprender e não doeu. Doeu um pouquinho só, mas não doeu tanto assim não. E além daquilo, eu consegui levar para outras áreas. Uma coisa que era em específico em um lugar, eu consegui aprender e levar para outras áreas. Então é muito bom aprender, eu indico pra vocês. Mas amor, eu tô mexendo por causa da minha perna. Tá dobrada, aí ficou esticando. Certo? Essa é a mãe Nanã. Ela não tem muita paciência pra ensinar, mas ela tem muita sabedoria e ela quer que você siga o que ela tá falando. Aí pra mim é mais difícil. Mas eu aprendo. Eu ouço, eu aprendo e eu fico observando até chegar na resposta que ela chegou. Certo? Eu funciono assim. A última mãe, que é difícil pra mim falar, e eu falo nela bem devagarzinho, com calma, que é pra eu não, no meu olho não encher de lágrima, e eu não ficar emocionada, porque toda vez que eu falo dela eu me emociono. Essa mãe, de uma forma externa, aquela mãe que protege, aquela mãe que acolhe, é aquela mãe que passa por muitas coisas pra conseguir ter força pra seguir no caminho. E essa mãe é Mãe Maria. E eu não quero falar muito, senão eu choro. E me identifico muito, assim, justamente por causa do que eu sou a proteção da minha casa, né, e do meu filho, e minha. E aí a gente vê como a trajetória dela de passar pela perseguição, de ter um filho. E esse eu resumo todas as outras dentro da Mãe Maria. É como se ela fosse a mãe maior e todas as outras derivassem dela. É como eu vejo, não quer dizer que é assim, eu posso estar errada. É como eu sinto, é como eu vejo, como eu sinto. Porque ela precisou ter um pouquinho de cada coisa. Ela precisou se cuidar para ela dar conta de caminhar tanto. Então ela é uma mãe forte. Ela precisou ter a sabedoria de ver o filho dela no lugar que ele estava e ela saber que ela não podia fazer nada. Respeitar a escolha dele. De saber onde isso ia levar ele, mesmo se ele continuar. Respeitar a escolha dele. E eu acho muito louco as pessoas falam, ela só foi a mãe dele. Só. Olha o cara. Olha esse cara que essa mulher criou pro mundo. E ela foi só a mãe dele. Ela não é nada demais.
E alguma coisa ela entregou pra ele ser o cara que ele foi. E não foi pouca coisa. Deve ter sido muita coisa. Então eu sempre me emociono quando eu falo dessa mãe. E eu me preparei muito pra falar dessa mãe, por isso que eu não chorei. Porque em muitos momentos, quando eu quebrei, porque eu quebro sozinha e eu me refaço sozinha. Porque sempre foi eu e eu. E toda vez que eu precisei me quebrar e precisei me refazer, foi essa mãe que me abraçou, vamos dizer assim. Mas não senti, e quem tem muita conexão com essa mãe sabe, sente real quando tem o abraço dela. Eu sinto. Quando tem o abraço dela. Em um dos vídeos do canal de conselho, eu acho que é o de conselho, que eu falo sobre ancestralidade ali, e eu tô muito carregada, e eu tô até com um batom bem escuro, meu rosto tá pesado, tá bem carregado, que ali eu tava quebrada. E aí eu fiz o vídeo que eu precisava fazer o vídeo. E depois que eu saí do vídeo, eu me permiti ser quebrado lá no meu quarto e me refazer lá no meu quarto. Mas até o momento de quebrar e de me refazer, é essa mãe que me ampara. Porque eu preciso. Eu não tenho uma mãe física pra me amparar, então eu preciso me amparar nessa mãe que eu sou, que eu mesma sou. Eu mesmo me quebro, eu mesmo me refaço, eu mesmo me protejo e eu mesmo sigo o meu caminhar. É eu que faço tudo, do começo ao fim. E pra quem sente essa mãe muito forte, como eu sinto, é difícil não chorar quando fala dela. E eu choro igual uma criancinha de colo, quando eu me sinto abraçada por ela, que eu falo aqui eu posso quebrar. Porque eu sei que ela não vai me deixar chegar naquele limbo e ficar. Tudo bem chegar no limbo, o problema é ficar. A gente vai precisar ir lá, colher algumas coisas e subir de novo. Não pode ficar lá, não por muito tempo, que a gente acaba... sabe aquela... O charco acaba ficando quentinho. Sabe quando você entra numa água gelada e depois o corpo se adapta àquela água gelada? Ó, analogia. Sempre tem. O corpo se adapta àquela água gelada e ela começa a ficar quentinha, você quer ficar ali. Tá vendo que o negócio tá feio. Um dia de chuva, um dia ruim, um dia frio, e você tá dentro da piscina, a piscina tava gelada na hora que você entrou, mas depois ela começa a ficar quentinha, aí você vai ficando ali. Entende? É basicamente isso. A gente acaba acostumando. Mas quando eu preciso quebrar, que ela vem, me abraça e fala, vai minha filha, pode se quebrar, agora você pode. Aí ela fica me abraçando ali enquanto eu tô me quebrando aqui, me acabo de chorar, chorei. Ela fala, agora você precisa se reerguer. Eu falo, tá bom, mamãe, tá bom. Ai, é tudo isso eu com eu. Por isso que eu falei pra vocês, eu faço tudo sozinha. Eu me quebro, eu me refaço, eu me quebro de novo e refaço de novo. E aí eu aprendo e desaprendo e aprendo de novo e aí eu que faço tudo. Ai, mas é isso. Essa mãe pra mim vem assim. Então essa mãe é o que eu mais sinto. Porque quando eu preciso quebrar, é ela que me abraça. É ela que me pega no colo, igual eu faço com o Nicolas. Eu aprendi com ela, com a melhor. Ela é a melhor que tem pra essas coisas. Cada uma tem como se fosse assim, um ponto forte. Como se cada uma tivesse um ponto forte. E nós, como mães que somos, aprendemos umas com as outras. Então, uma pode me ajudar com a minha vaidade, a outra pode me ajudar a aprender e ensinar, a outra pode me ajudar com a sabedoria dela, com a proteção dela, com o amparo, com o caminho, com o direcionar, com a profundidade. Cada uma é como se cada uma tivesse desenvolvida especificamente para uma coisa. E uma conversando com a outra, aquele chazinho da tarde, cada mãe diferente, vai trocar vivências e experiências para uma agregar na outra. Tô tendo dificuldade com meu filho nessa situação, o que você faria? Como que você faz? Assim que nós aprendemos umas com as outras. A gente senta como bons pessoas civilizadas e aprendemos umas com as outras, certo? E eu acho que eu falei tudo, falei bastante, e hoje não tem música, a não ser essa da Rita Lee. As músicas drag eu só conheço a Rosa Amarela, que me apareceu ali um pouquinho antes do vídeo de Paixão, né? Que eu falo lá no Paixão. Então é isso. Pra quem gosta e quem já conhece, continua ouvindo as músicas. Pra quem não gosta, que não conhece e não quer conhecer, continua na sua vibe também. Pra mim não tem problema nenhum. Só compartilhei uma coisa interna que dá pra ver de uma forma externa e tá tudo bem, tá tudo certo. Então é isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Deixa no comentário o que você quiser deixar. Se fez sentido pra você. E eu acho que eu não esqueci nada. Se eu esquecer, eu sempre falo nos próximos vídeos. É assim que eu funciono. Certo, meus amores? Espero que a minha contribuição
o meu compartilhar das minhas vivências, das minhas experiências, tenha contribuído com vocês de alguma forma. Seja para entender, seja para sentir melhor, seja para entender melhor, seja para se direcionar melhor, ou seja apenas como um conhecimento a mais. De qualquer forma, é válido, eu acho. Eu acho. Você acha? Não sei. Você acha? Eu acho que é válido. Tá bom? Espero que tenha feito sentido pra você, que tenha contribuído de alguma forma. Um beijinho. Se quiser compartilhar e trocar vivências e experiências nos comentários, eu aceito muito, muito, muito. E estou reorganizando o canal, fazendo o melhor que eu posso no tempo que eu tenho. Vou fazer os cortes desses vídeos que fica mais longo, eu vou fazendo os cortes porque fica melhor pra assistir aos poucos. Certo? E pra vocês me conhecerem também nos vídeos mais curtos. Porque esse é bem longo, eu nem tinha visto que tinha demorado tantas horas. Mas foi bastante informação e bastante informação valiosa, eu tenho certeza. Tenho certeza que alguma coisinha aqui fez sentido. Nem que seja um pouquinho. Certo? Então é isso. E eu convido vocês também para assistir os vídeos de oráculo, porque lá eu compartilho vivências e experiências, lá também uso de analogia. Porém, eu compartilho ferramentas, que são coisas aqui que às vezes eu compartilho e às vezes eu não compartilho de forma clara. Nesses vídeos específicos, eu sempre compartilho ferramentas que eu desenvolvi para mim, por mim e para vocês. Então eu convido vocês a assistirem, conhecer os vídeos de oráculo e os meus atendimentos também, que são só 3 direcionados. Ou autoconhecimento, ou desenvolvimento pessoal, ou relações pessoais. Relações no geral. Certo? Bem objetivo, bem amplo, porém bem objetivo. E é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo. Será que eu esqueci de falar alguma coisa? Já falei do canal, já falei dos vídeos, já falei dos atendimentos. E eu acho que não deu mais nada pra falar. Só convidar vocês pra continuar assistindo o canal e os outros vídeos que eu citei e os que eu não citei também. Porque lá sempre tem alguma informação pra você. Beijo, agora é verdade, agora é tchau real. Beijo, 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 beijo. Beijo. Até o próximo vídeo.